Boa tarde, turminha, ó. Então tá aqui, ó, o cronograma, ó, cronograma 29, né? Que é o último do mês de outubro, tá? Então tá aqui, ó, ler e escrever, né? Livro didático de matemática, livro didático de português, livro didático de matemática. Aqui, essas 3 páginas já foi dado, viu? Tá? Certinho? Então, não precisa fazer essas 3 páginas. Aqui, ó, Ciências, História e Geografia, no livro Vem Voar. E aqui, ó, Matemática, tá? E Artes. E aqui, pessoal, ó, dia 30/10, sexta-feira, tem que me enviar as tarefas, tá? Certinho? Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó, na página 166 do Ler e Escrever, ó. Então, aqui, ó, tá falando a respeito de poemas concretos. O que é um poema concreto, tá? Poema concreto é quando a gente usa, tá? Através das palavras, tá? Então, ó, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que no caso aqui, ó, esse desenho aqui, ó, é a estrutura do poema, tá? Então, os poemas concretos, ele usa 2 linguagens. A verbal, que é das letrinhas das palavras, tá? E ele usa também a não verbal, que é o desenho, é o formato aqui, entendeu? Tá? Ó, então, ó, conhecendo um poema concreto. Sem um número, um número. Número zero. O número, o número, um número sem número, tá? Então, ó, aqui no caso tô pedindo para fazer em duplas, tá? Então, ó, como as palavras estão escritas no poema, certinho, ó, tá? Então, ó, tá tendo um formato aqui, não tá? Vocês vão observar esse formato aqui, certo? Quais as relações há entre o que está escrito e a imagem que as palavras formam? Vocês vão observar aqui, certo? Qual a intencionalidade do autor a escrever dessa forma, certo? O que perceberam ao ler o poema? Então, vocês vão colocar aqui o que vocês perceberam. E aí, depois, vocês vão pesquisar nos sites, ó, alguns poemas concretos. Vocês vão escolher um poema, verificar a fonte, né? Leia e observe todas as características. Em seguida, registrem todas as características da obra para apresentar aos colegas em parceria com o professor. Aí, vocês vão colocar aqui, ó, o nome do poema, certo? O nome do autor, ano da publicação, características e observações, certinho? E aqui, ó, a partir da sua imaginação, vocês vão fazer um poema bem bonito aqui, vocês vão criar um poema concreto. Então, vou falar a respeito da poesia concretista, certo? Que é do poema concreto, ó. A poesia concretista valorizava o poema objeto, explorando aspectos visuais, semânticos e sonoros. Dessa forma, as principais características são o rompimento com o verso, métrica, pontuações tradicionais, desaparecimento do eu lírico, eliminação da poesia intimista, uso da linguagem verbal e não verbal, que foi o que eu expliquei. E a construção de poesias com variações de posição geométrica das palavras. Então, o poema concreto, ele tem a parte, que é a parte não verbal, que é o desenho, né? Que a gente já olha no poema e a gente vê, a gente tem noção do que o poema vai falar, tá? A partir do desenho, que é a linguagem não verbal, tá? E aí, o que acontece? Aí, a linguagem verbal vai lá e se une à não verbal para falar do que fala o poema, certo? Do que fala a poesia, o poema concreto, tá? Então, o que acontece, ó? Olha aqui nesse poema. Aqui eles não se preocuparam em pontuação, eles não se preocuparam com rima, tá? Então, o poema concreto, ele não se preocupa com rima, ele preocupa com a linguagem verbal e não verbal, que elas se unem, né? Elas se unem e, no caso,
ela identifica o que o poema está querendo falar, entendeu? Então, esse poema aqui, ele está falando a respeito de números, certo? Tá? Eles fizeram um formato mais ou menos parecido com um número aqui, tá? E o texto em si, ó, as palavras, que é o verbal, ó, o verbal é as palavras, o não verbal é o desenho. Então, o não verbal é um desenho mais ou menos de um número, certo? Tá? Lembra o número. E o que tá escrito, ó, que é o verbal, tá falando a respeito de número também, entendeu? Então, vocês vão colocar aqui direitinho, tá? Tem 2 vídeos, tem 2 links, tá? Que fala a respeito do poema concreto, que eu vou deixar para vocês utilizarem, para vocês estar fazendo essa tarefa e essas lições. Vocês terão que ver, tá? Vou deixar os links lá no grupo e aí vocês vão ver. Vocês têm que ver para vocês terem mais credibilidade para fazer o de vocês aqui, certinho? Então, vamos agora no livro didático de matemática. O livro didático de matemática é só a página 170, ó. Porque essas páginas aqui, ó, eu já dei, tá? Então, vamos lá, ó. Luiz deu a mesada aos filhos, Paulo, André e João, usando essas notas. Todos receberam a mesma quantidade de notas. Então, aqui, ó, tá falando a respeito do quê? De dinheiro, né? Sistema monetário. Então, vocês vão ler direitinho e fazer. Essa é a lição de matemática, tá? Do livro didático de matemática. Agora, a gente vai lá para língua portuguesa, ó. Livro didático de língua portuguesa. Página 151, 152, 153, 150 e 154 aqui, ó. Então, o que tá falando aqui, ó? Flexão dos substantivos e adjetivos. Então, flexão, ó, masculino e feminino. Os substantivos e adjetivos podem ser considerados de acordo com o gênero, ó. Masculino, tá? O, feminino, a. Mas esse é apenas o gênero gramatical. Não é o mesmo que o gênero das pessoas, tá? Uma palavra feminina nem sempre designa um ser feminino. Por exemplo, gata é um substantivo feminino, que está relacionado a um ser feminino. Porém, mesa também é um substantivo feminino, mas é um objeto, certo? Então, aqui, ó, tá? Há também alguns substantivos que podem se inferir tanto nos seres masculinos quanto aos seres femininos, como criança, tá? A criança, né? Além disso, há substantivos que somente saberemos a quem se referem pelo artigo que os acontece, que os antecede. Por exemplo, ó, o motorista, a motorista, o colega, a colega, o líder, a líder, entre outros. Então, ó, esse artigo, tá? Que vem, ó, o artigo é o a, tá? Que vai direcionar se é feminino, ó, se é feminino, se é masculino. Os adjetivos também podem ser femininos ou masculinos, de acordo com os substantivos a que se referem. Por exemplo, na expressão macaco solidário, a palavra solidário acompanha o gênero masculino do substantivo macaco. Isto é, o adjetivo solidário concorda com o gênero do substantivo a que se refere, né? No caso, ó, macaco solidário, tá? Agora, se fosse assim, ó, macaca solidária, se fosse feminino, entendeu? E aí, o que acontece? O artigo, ele é flexionado, tá? De acordo com o gênero, entendeu? O solidário, a solidária, entendeu? No caso, a macaca solidária, o macaco solidário. De forma parecida com os substantivos, há certos adjetivos que servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, floresta quente e deserto quente, tá? Singular e plural. Ó, os substantivos e adjetivos também podem ser considerados de acordo com o número. Ó, singular e plural. A regra geral para fazer o plural em nossa língua é acrescentar o S no final.
No entanto, há algumas outras regras para formar o plural dos substantivos. Além da regra dos substantivos terminados em ão, que aprendemos anteriormente. Nos substantivos simples terminados em R, Z ou S, acrescenta-se es, tá? Ó, açúcar, açúcares, raiz, raízes, francês, franceses, luz, luzes, tá? Ó, terminados em al, el, ol e u, ó, substitui-se o L por is. Quintal, quintais. Hotel, hotéis. Azul, azuis. E terminados em il, ó, substitui-se o L por S. Canil, canis. Fuzil, fuzis. Ó, no substantivo composto, como regra geral, todas as palavras vão para o plural, ó, como micos, leões, dourados. Em alguns casos especiais, porém, só a primeira palavra vai para o plural. Isso acontece quando a segunda palavra é um adjetivo, que tem como objetivo indicar uma forma, espécie ou finalidade da primeira. Nas palavras bichos preguiça e canetas tinteiro, é como se falássemos bichos do tipo preguiça e canetas do tipo tinteiro, entendeu? Em outros casos especiais, só a segunda palavra vai para o plural. Isso ocorre quando a primeira palavra for um verbo. Por exemplo, ó, como beija, flores, tá? Os adjetivos simples seguem as mesmas regras dos substantivos simples, ó. Nos adjetivos compostos, apenas a última palavra vai para o plural, ó, como verde claros e mal educados. Concordância nominal, ó. Em geral, os substantivos vão sempre concordar com os artigos e adjetivos, a que se referem em gênero e número. Se um substantivo é feminino e está no plural, o artigo e o adjetivo correspondente também estarão no feminino e no plural. Por exemplo, as mudanças climáticas. Eu não posso pôr assim, os mudanças climáticas, tá? Estão alterando a temperatura da Amazônia. Então, as mudanças climáticas estão alterando a temperatura na Amazônia. Então, vocês vão completar com o artigo adequado aqui, ó, entendeu? Tá? A gente fala a Brasil, país, o país. A gente não fala a país. Então, o país Brasil, ó, tá? Aqui no caso, o país Venezuela, ó. Então, no caso, ó, Venezuela, ó, Brasil, tá? E aqui, Venezuela. Então, a gente põe a Venezuela, entendeu? Então, ó, vocês vão fazer aqui, certinho? Aí, o que vocês vão fazer? Complete com o artigo adequado para os nomes dos países abaixo, indicando se as palavras femininas ou masculinas. Então, aqui vocês vão colocar o artigo, o ou a, entendeu? E aqui vocês vão colocar se é masculino ou se é feminino, tá? E aqui, ó, organize os substantivos abaixo nas colunas correspondentes, ó. Femininas, masculinas, femininas, masculinas. Então, são palavras femininas, palavras masculinas e palavras que são masculinas e femininas ao mesmo tempo, certinho? Ó. Tá? E aqui, ó, de cá também, até aqui, ó, vocês vão fazer, tá? Boas tarefas.